Eu sou Florencio Ricardo Fernandes, sou do povo Caingangue, sou natural da terra indígena de Rio das Cobras, município de Nova Laranjeiras. Atualmente estou na direção da escola, sou pedagogo de formação, mestre em educação também, e atualmente ingressei no doutorado na área de antropologia. Falar um pouco da minha trajetória, né, como indígena, estudante e oriundo, né, de uma aldeia tradicional, onde a primeira língua é a língua materna, até hoje, né, que é a língua indígena Caingangue. Sou da marca Camé, que é uma das clãs que divide o povo Caingangue, marca listrada. Iniciei as minhas atividades na escola com um professor bilíngue, um professor formado por uma escola no Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho, né, meu professor, ministrando os 2 primeiros anos de educação infantil, que hoje nós chamamos de pré, só na língua indígena. Tive contato com a língua portuguesa a partir da 2ª série, com uma professora que também era funcionária da FUNAI, onde ela ministrava as aulas das disciplinas. Aí eu comecei a desenvolver, concluindo a 4ª série. Na época na aldeia não tinha, né, ainda a 5ª e 8ª, e eu tive que sair fora da aldeia para poder estudar fora. Aí que começaram as primeiras dificuldades, a questão da discriminação, o preconceito, por eu falar só uma língua indígena, só a língua indígena. O meu português ainda ela não era desenvolvida, eu falava pouco português, porque para mim é uma língua estrangeira, a 2ª língua, né? Então meus colegas que estudavam comigo anos iniciais, eles acabaram desistindo, muitos nem chegaram a se matricular, onde eu acabei indo sozinho estudar, né, na 5ª série. Claro que no primeiro ano eu tive minhas dificuldades, por falar só a língua indígena, né, para poder entender os professores, porque eu estava em um outro país, né, eu estava em uma outra situação que não era do cotidiano. Começaram as primeiras dificuldades, pensei em desistir em alguns momentos, né, mas assim, meus pais me orientaram bastante sobre essa questão, a função o valor de você aprender uma outra língua, que seria o português, até por uma questão de luta mesmo, defesa, e poder avançar nos estudos, né, e ser um profissional para ajudar o meu povo, né. A partir daí, eu comecei a sentir que a língua portuguesa, ela estava fazendo parte já da nossa aldeia, muitos anos atrás, só que precisava um indígena tentar desenvolver essa língua, né, no caso a fala, e posteriormente a escrita, porque a escrita é uma outra fase, assim como a nossa língua também. E eu desenvolvi o português, né, a partir das leituras que eu faço até hoje muita leitura em língua portuguesa, em outras línguas também, inglês e espanhol, por conta da atividade que eu desenvolvo na escola também. E ao longo dos anos a gente foi legitimando, né, participando de alguns eventos sobre a legitimação da língua indígena na grade escolar. É o que nós temos hoje. Hoje ela é paritária com língua portuguesa, né, 3 aulas de português, tem que ter 3 aulas de língua indígena por cada série, né? Então temos na nossa grade curricular, como aqui a nossa comunidade ela atende 2 povos indígenas, Caingangue e Guarani, a proposta política pedagógica tem que ser adequada à realidade da escola. Então colocamos em nossa grade, né, além das disciplinas da base comum, colocamos 3 aulas de língua portuguesa, 3 de língua indígena Guarani, 3 de língua indígena Caingangue e 2 de inglês, porque eles também têm que conhecer as outras línguas, porque é o que está na sociedade, né, ao redor, né, de nós. E a gente tem tido dificuldades com relação a essas disciplinas quando a gente trata da formação de professores indígenas, que nós temos poucos formados nas disciplinas de língua indígena, e hoje nós recebemos de outras regiões que possam ministrar essas aulas, claro, com formação, assim como as outras disciplinas também, português, ciências, matemática, história e geografia, onde exige uma formação desses profissionais. E nós procuramos também proporcionar, buscar formação para que os próprios profissionais indígenas também possam desenvolver a escrita, né, a leitura na sua língua indígena. Aqui, como nós falamos, tem povos de duas etnias, que é Caingangue e Guarani.
automaticamente a língua de comunicação, como é uma língua diferente da outra, acaba sendo o português. Então as nossas crianças indígenas acabam desenvolvendo tanto a língua indígena como o português, porque é a língua de comunicação aqui da aldeia. E isso tem contribuído bastante, porque daqui vai sair os futuros professores, os futuros agrônomos, médicos. Então eles têm que aprender desde a educação infantil o contato com essa língua, né? Experiência essa que eu não tive. Então muitos da minha época que estudavam comigo, muitos já se casaram, muitos já têm uma vida, muitos não seguiram a carreira de professor ou outra atividade, né, dentro de suas aldeias por conta dessa dificuldade. Hoje, né, com o próprio convívio, né, com a língua indígena, a língua portuguesa, a gente acaba desenvolvendo. Então muitos falam para mim que eu não tenho sotaque, mas hoje, porque a gente aprendeu a desenvolver essa linguagem, né, porque é a língua de comunicação que eu utilizo no ambiente de trabalho, mas também a língua indígena. Quando eu vou para minhas aldeias, né, de origem, com os meus parentes, com os meus filhos, a língua indígena também é falada, né, em casa, até para as atividades, né, na aldeia. Quando eu vou visitar meus pais, eu tenho que falar o caingangue, claro que é um caingangue já mais aportuguesado, né, o caingangue puro, né, diferente daqueles indígenas que ainda, né, falam fluentemente a língua tradicional caingangue, ainda tem pouco contato com a língua portuguesa. Eu percebi isso, que eu percebi que também muda o sotaque nosso, né? Vocês podem ver que o meu sotaque é diferente do que uma pessoa que só fala o caingangue no dia a dia, né? O sotaque é bem mais forte. Eu vejo pela minha mãe, que ela fala pouco português, e o meu pai também. Então até o próprio caingangue nosso muda, porque hoje, né, eu falo um caingangue assim mais evoluído, um caingangue mais aportuguesado. Não é o caingangue puro, igual minha avó fala, mas quando eu chego na minha aldeia, eu tenho que me adequar àquela realidade, procurar palavras que sejam mais tradicionais possíveis do que aquelas que eu uso geralmente aqui nas minhas falas, porque a gente usa mais palavras em português, tal. Muitos falam para mim que o nosso caingangue, para quem fala bem o português, ela é um caingangue assim mais bonito, mais suave, assim, um tom mais alto, geralmente, né? Porque o caingangue puro mesmo, ele fala num tom assim mais baixo, né? Mais lento, né? E a gente acaba desenvolvendo, utilizando o português, o caingangue, mas assim de uma forma assim mais, porque o próprio ambiente de trabalho, ela faz com que a gente utilize esse tipo de linguagem, porque eu lido com professores não indígenas, né? Então eu acabo ter que mudar algumas vezes tem que mudar a forma de falar com indígena e com não indígena. Então eu acabei desenvolvendo essa técnica para poder dar conta até dos trabalhos aqui na escola, né? E isso a gente tem passado para as crianças indígenas aqui, para que elas, né, que haja uma dedicação maior em desenvolver o português, mas também não deixar de lado a língua indígena. É o que o nosso objetivo maior é aqui, manter a cultura, a língua, mas assim preparando o nosso aluno indígena para que ele possa ter condições para poder acessar os diversos cursos aí fora. Algumas famílias, né, como nós recebemos famílias de várias regiões do Paraná e de outros estados, né, ainda algumas famílias, né, eles têm essa dificuldade, assim, na verdade, se eles não gostam muito de ir para a cidade, né, algumas vezes eles vão vender artesanato, mas assim, poucas vezes, eles não, né, e muitas vezes uma pessoa da casa que faz esse trabalho de ir para a cidade, né, comprar os mantimentos para trazer para casa. Geralmente é o homem, né, por uma questão de cultura, é o homem que acaba indo para a cidade comprar alimentos, comprar roupas, né, o que precisa na casa. Dificilmente as mulheres da cultura guarani, elas se deslocam para a cidade, né, das famílias tradicionais. Então a gente percebe que ainda eles têm dificuldade na questão até na própria comunicação mesmo, né, nos municípios vizinhos e tal, né. Eu converso muito com os caingangues em Curitiba com relação a essa questão da linguagem. A gente percebe que as crianças que vêm fazer o comércio de seus produtos, né, porque eles são artesãos, né, são artistas, eles vêm com uma fala
foi o que eu passei também, é uma fala decorada, né? Eu fui artesão também, fui vendedor de artesanato, vendi artesanato de semáforo em semáforo também com a minha mãe faz isso até hoje. Então a gente utilizava falas já prontas, né? A gente já tinha, a gente decorava umas frases, porque é o que a gente utilizava mais. E aos poucos a gente foi desenvolvendo, aos poucos eu acabei não mais decorando, porque eu já sabia o que eu estava falando. E antes não, quando a minha mãe ensinava o valor, o preço desse artesanato é R$10, então você vai falar só R$10. Às vezes a pessoa falava, eu dou R$30 pelo teu artesanato, ela fala, não, quero 10. Então muitas vezes você não tinha essa noção, porque você usava uma fala decorada, uma fala pronta. E hoje não, hoje a gente consegue, eu falo para minha mãe, hoje você consegue pechinchar, ó, se a pessoa quer, você pediu 30, mas a pessoa só tem 15, pega o 30, antes era o contrário. Às vezes porque era uma linguagem que eu usava, o português já pronto, uma frase pronta. Então, se às vezes a pessoa falava, dou R$30 pelo terço, não, eu só quero 10, só 10. Porque a minha mãe falava, o valor desse arco e flecha é R$10. Então você não, se a pessoa falar outro valor, você diz que não. Então, às vezes, eu poderia ter saído ganhando, se eu soubesse o português, eu saía ganhando, mas não era esse o ensinamento que a minha mãe me passou, né? Então, hoje eu começo a analisar, hoje a gente começa a pensar, a gente fala para os nossos filhos, né, essas realidades, para que eles também possam, né, passar desses limites, né, dessas dificuldades. Então vejo muito isso em Curitiba, quando eles estão lá vendendo artesanato. Às vezes quando eu estou passando de carro e aceno para eles e falo na língua indígena, eu vejo que eles ficam espantados, porque hoje eu estou de carro lá dirigindo, eles respondem, mas com aquele ar de será que é índio, não índio, falou comigo no semáforo, né? E eu vejo isso também. Mas assim, é uma forma é a nossa identidade, é a nossa língua, então eu procuro passar isso para os jovens, para as crianças, né? E é essa questão de valorização mesmo, a gente chama de orgulho identitário, né? Você ter orgulho de ser o que você é, né? Quando se trata da questão da cultura, quando eu falo da legislação na educação escolar indígena, ele abre todas as condições para que a gente possa desenvolver essas atividades no âmbito escolar, tanto na cultura, na comunidade, mas a gente sente ainda algumas dificuldades com relação a essa questão de você colocar isso no papel, né? Porque muitas das atividades, eles são orais, e muitos, né, dependendo da cultura, é difícil você registrar porque é uma questão de cultura, então você tem dificuldade para registrar. Nós, Caingangue, a gente ainda procura registrar a língua escrita, algumas histórias, para que a gente possa desenvolver isso dentro do âmbito escolar. Quando a gente fala de cultura, na verdade a cultura está em torno de todos, né? Não só na aldeia, mas você saiu para uma cidade e você já vai dar de frente com uma outra cultura, que não é a sua, mas você, por uma questão de respeito, você tem que conviver com isso. E a gente espera que as pessoas que venham à nossa aldeia também, né, eles possam observar a nossa cultura, participar, né, esse é o objetivo da aldeia Tupã. O próprio cacique, ele pede para que a gente valorize muito a questão dos rituais, como nós temos dois povos, que é raro você encontrar uma aldeia onde esse convívio existe, onde comunidades de diferentes etnias vivem num espaço, né? Falando cada um sua língua, sua cultura, mas assim, a gente trabalha muito a questão do respeito do próximo, né? A cultura do próximo. Eu sou Caingangue, mas eu participo dos rituais do Guarani, na casa de reza, assim como eles participam também de nossas atividades, como o encontro dos Cuyã, algumas atividades esportivas, algumas atividades que requerem, né, a participação de todos. E o cacique pede para que a gente tenha esse convívio, né? Apesar de cada um ter sua manifestação cultural, sua forma de prática, né? Mas a gente procura através da escola fazer esse trabalho, porque na escola é onde estão todos os envolvidos, né? E a gente procura passar isso também para os profissionais que atuam aqui dentro da aldeia, para que conheçam mais a cultura, pesquisem, escrevam e participam dos nossos eventos aqui, para que eles possam conhecer e poder entender melhor a criança indígena, porque nós temos crianças indígenas ainda que têm dificuldade no português, como é uma segunda língua, mas a gente procura não forçar muito também essa questão, assim como, né, eu não fui forçado a aprender o português, houve na época um respeito muito grande, porque o cacique, na época tradicional, ele colocava isso para os profissionais.
Então é um processo lento, tal, né? Hoje a gente acaba até forçando um pouquinho mais, né? Porque a gente tem que dar conta, né, do sistema, né, que é do governo do estado com relação a registro, né, de todos os materiais e tudo que acontece aqui na escola. E a gente sempre fala para as crianças indígenas que eles são os futuros, né, que profissionais que vão estar assumindo esses cargos, né, assim como assumir a direção da escola, como sendo um dos terceiro indígena a assumir a direção de uma escola indígena, das 39 escolas indígenas no estado do Paraná, ainda tem muito que avançar. Então a gente procura falar essa realidade para as crianças, mostrar para eles a realidade. Porque muitas vezes, né, eles têm que ter uma expectativa de futuro. Isso que eu penso, né? Isso que eu falo para eles. Vocês têm que saber o que vocês querem para a aldeia. Claro que para mim é mais cômodo viver na aldeia, na cultura, né? Porque daí você não se estressa, não se incomoda. E assim não, no momento que você assume uma função, você já começa a tem que dar conta, é sistema, é legislação, então você tem que estar sempre antenado para você poder dar conta, né? E claro, a cultura é interessante, a gente deve trabalhar, mas também a gente tem que estudar a cultura de outros povos também, que estão ao nosso redor, porque só assim a gente consegue entender a nossa, valorizar a nossa, mas também conhecer a de outros povos, né? Idman tok sherepenti, idman sherepen tokti, idman tok sherepenti, idman sherepen tokti, idman sherti, idman sherti, idman sherepen tokti, idman sherti, idman sherti, idman sherepen tokti.